Bom, eu gostaria que alguém me dissesse que se lembra qual a diferença entre compreensão e interpretação do texto. Abra o microfone e responda, por favor, quem souber, quem lembrar. Qualquer coisa sobre compreensão e interpretação. Nada? Naeli? Não? Só lembrando também que eu gostaria que vocês deixassem no chat o nome completo de vocês e a turma, certo? Para que eu possa fazer depois a chamada, ok? Então, alguém me diz, por favor, o que é, qual a diferença entre compreensão e interpretação do texto? Nada, gente. Vamos lá, Yara, você que é corajosa. Ninguém? Aqui caiu. Vamos lá? Alguém responda? Não? Então, para nós podermos fazer a correção das atividades, é necessário que nós saibamos a diferença entre um e outro. A compreensão do texto é tudo aquilo que está claro no texto, que está escrito no texto, certo? E a interpretação é aquilo que extrapola do texto, que você, a partir do que você leu, você consegue entender. Se vocês lembrarem daquele exemplo que eu dei do mar, lembra? A compreensão é aquilo que você vê, que você tem visão. E para a interpretação você teria que mergulhar, ver o que está no fundo, né? Com o teu conhecimento, certo? Então, nós vamos para a correção das atividades. Fala, Yara. Yara, pode falar. Sim? Eu desbloqueei o áudio sem querer, professora. Oh. Pode. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam com os cadernos e as atividades para nós podermos fazer a correção, tá? Então, correção das atividades da segunda aula. Desligar aqui. Da segunda aula remota com o tema compreensão e interpretação de texto. Tá? E foi uma aula no Google Forms. E foi enviado para vocês em PDF e pedido para que vocês copiassem e respondessem novamente no caderno, porque o resultado não foi satisfatório. E não sei se vocês estão sabendo, mas vai haver um simulado, tá? Então, eu quero que vocês vejam isso e assistam os vídeos novamente. Se tiverem dúvida, podem mandar para mim no privado, que eu vou responder sempre que eu puder, tá? Para que vocês estejam preparados para o simulado, porque a nota do simulado vai ser pesada, tá? Então, eu sei que tem alunos ainda que não têm nota nenhuma, então é bom que vocês corram atrás disso, tá? Quanto a ser aprovado ou reprovado, isso não cabe a mim falar alguma coisa. Eu só sei que foi pedido para que nós dessemos notas, né? Lançássemos notas. Então, eu vou lançar nota baseado no retorno que vocês darão para mim, tá bom? Então, vamos lá.
Quando vocês forem fazer uma atividade, vocês vão ler o enunciado e a partir do enunciado vocês logo vão perceber se a questão é de compreensão ou interpretação de texto, certo? A primeira coisa que vocês precisam perceber é isso. E foi dado lá no vídeo, especificado bem certinho para algumas senhas, né, algumas dicas de como você faz para descobrir quando é um e quando é outro, tá? Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte. Vamos lá. Interpretar um texto corresponde prioritariamente a... Então, ali já diz, ó, interpretar. Então, vocês já sabem que essa questão é de interpretação, que é algo que não está claramente escrito no texto, que você precisa ler, tentar entender para saber a resposta. Certo? Mas para quem assistiu o vídeo novamente, eu acredito que não tem problema nenhum. E eu estive dando uma olhadinha nas respostas e muitos alunos erraram essa. Eu acredito que os alunos que erraram foi porque tentaram responder sem assistir o vídeo ou prestar atenção no vídeo, tá? Então, a gente precisa prestar atenção para isso, tá? Então, vamos lá. Interpretar um texto corresponde prioritariamente a relacionar autor e obra? O que vocês acham? Alguém de vocês marcou a letra A? Não. Os microfones e falam. Alguém respondeu a letra A? Ana Carolina, não. Não. Ok, mas Não. alguém respondeu a letra A? Não. Não. Ótimo. Isso, vamos participando, Não. tá? Não. Por que vocês não marcaram a letra A? Alguém sabe me dizer? Por que não pode ser a letra A? Vamos lá, gente. Ai, porque relacionar o autor e a obra não tem nada a ver com fazer uma interpretação de texto? Exatamente, porque relacionar o autor e a obra é uma resposta de compreensão. Porque se eu vou relacionar o autor e a obra, é porque vai ter o nome do autor e o nome da obra escrito, tá? Vai estar claramente. Então, isso seria compreensão e não interpretação. Ok? Então, não é a letra A. Letra B. Especificar o estilo do autor do texto? Não. Seria essa? Não. 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 Não? Não. Por que não essa? Por que não pode ser essa? Oi? Professora, tá voltando o áudio? Alguém aí? Tá voltando o áudio? É. O professor Leandro está aqui, vai dar uma olhadinha, tá bom? Tá bom. Ó, a letra B, então. Sim ou não? Não, vocês Não. falaram. Por que não? Por que não? Não, não é a letra B. Por que você marcou que não é a letra B? Hã? Tem que falar mais alto, aqui a gente não ouve, tá? Ó, a letra B também não é, porque ela está relacionada à letra A, tá? Porque especificar o estilo do autor você também. Você vai ler o texto e você vai perceber ali, vai ver qual é o estilo dele, né? E se você conhece o autor, você já sabe o que ele escreve. Né? Às vezes você lê um livro, eu gosto de ler o livro do autor tal. Você já sabe qual é o estilo dele, certo? Então, também não é a letra B. Vamos ler a letra C. Decodificar os possíveis sentidos do texto? Alguém marcou a letra C? Sim. Sim.
Sim. Isso, é a letra C, tá? Sim. Decodificar quer dizer adivinhar os possíveis sentidos do texto. Então, eu leio um texto e, através do meu conhecimento, eu consigo adivinhar o que o autor quis dizer com determinada palavra, expressão, ou até mesmo através do texto, qual foi a intenção dele, certo? Então, a letra C seria a questão correta, é uma questão de interpretação. A letra A e B são de compreensão, tá bom? A letra D. Por que não pode ser a letra D? Por que não podemos marcar a letra D? Porque faz parte da compreensão, identificar as ideias principais. Exatamente isso. Porque faz parte da compreensão, porque se diz destacar as ideias, né? Então, se eu vou destacar, como eu vou destacar? Porque vai estar escrita. E se ela está escrita, então ela é de compreensão, né? Destacar as ideias, vocês vão lá no texto, vocês grifam, vocês retiram do texto, tal qual está escrito no texto. Então, ela é de compreensão. Então, também não pode ser de interpretação, tá? E a letra E. Refletir criticamente sobre o tema e estruturas. Essa também não é de interpretação, porque você vai refletir criticamente num texto quando ele for um texto dissertativo, certo? Então, não faz parte de compreensão e interpretação de texto. Ok? Até aí? Sim. Tá? Vejam depois os erros que vocês tiveram. Então, a questão certa é a letra D, tá? Ops. Perdão, gente, aqui foi erro de percurso, tá? Está marcada a letra D, mas A a letra questão C é a certa é a certa. letra C. A letra C é a certa. Nós já tínhamos feito agora só no finalzinho ali, que eu acho que na hora de formatar e mudar o layout trocou, tá? Mas é a letra C a correta, gente, por favor, tá? Ignorem esse xizinho na letra D, tá bom? Tá. Vamos lá para a próxima. Como até agora eu pedi para vocês participarem, e tem uns que estão timidamente participando, né, pelo microfone, e a voz está muito baixinha, porque eu ia pedir para que ela lesse o texto para mim. Mas vocês estão falando muito baixinho, e aí não vai ficar gravado. É porque o áudio Então, tá eu vou voltando. procurar... Tá. Você quer ler o texto? É. Para nós aqui, ainda está muito baixinho. Tá? Eu estou falando bem alto na sala de aula, mas vocês estão me dando um retorno muito baixinho. Então, se vocês lerem, vai ficar baixinho. Tá? E o professor Leandro está com o fone de ouvido e ele também está achando que está muito baixinho lá. E está me ouvindo muito bem. É para ler, Então, professora? Ou a senhora vai ler? Eu vou ler o texto, então, tá bom? Tá bom. Esse texto vai ser repetido 3 vezes, porque ele vai ser para a segunda, terceira e quarta atividade, tá? Vamos lá. Há pessoas que preferem enfrentar as gélidas noites paulistanas na rua a buscar acolhimento nos abrigos municipais. As razões para tal atitude, mesmo a meio a uma onda de frio que assola São Paulo, são várias. De inadequação a... Opa, gente, desculpa aí. Tá? Eu vou iniciar novamente o texto porque a professora falou no microfone aqui e atrapalhou para mim, tá? Então, vamos lá. Há pessoas que preferem enfrentar as gélidas noites paulistanas na rua a buscar acolhimento nos abrigos municipais.
as razões, perdão, está escrito rações, mas é razões, as razões para tal atitude, mesmo a meio a uma onda de frio que assola São Paulo, são várias. De inadequação às regras dos albergues, a condições supostamente insalubres de alguns desses locais. Mesmo quem busca uma vaga tem reclamações a fazer sobre os abrigos municipais. Eles dizem que os banheiros e as roupas de cama estão em más condições e se queixam de tratamento desrespeitoso por parte de alguns funcionários. Esse texto foi retirado da UOL Cotidiano Notícias em junho de 2006. Vamos lá à questão. Lembrando, que eu esqueci de falar agora para vocês, quando aparecer um texto, preferencialmente vocês leiam primeiro o enunciado da questão e depois o texto, tá? Porque quando você lê primeiro o enunciado, você já vai ler o texto sabendo o que é que você precisa prestar atenção, tá? Então, qual foi o principal objetivo do texto, tá? Qual foi a ideia central que o autor quis passar, que ele achou que é mais importante? O que ele está apresentando? Seria criticar as autoridades responsáveis pelos abrigos municipais? Não. Não. Não, porque em momento algum apareceu no texto a palavra autoridades, né? Então, descartamos a letra A. Letra B. Mostrar as dificuldades no tratamento com os moradores de rua? O que vocês acham? Não. Não. Não? Não, né? Porque isso aí, essa dificuldade que foi mostrada no texto é um exemplo de uma reclamação, né? Então, também podemos descartar a letra B. A letra C. Explicar as razões da recusa dos moradores de rua se recolherem nos abrigos municipais? Sim. 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 Sim, seria a letra C. Lembrando só assim, ó, quando lá no enunciado diz o principal objetivo do texto, então nós já podemos ter a certeza que a questão é de compreensão, né? Então, eu vou procurar colocar como correta a resposta, uma que a resposta esteja escrita claramente lá no texto. E lá no texto ele diz, né? Explicar as razões. Quando ele diz as razões para tal atitude, que atitude seria essa? Eles preferem enfrentar as gélidas noites paulistanas na rua a buscar acolhimento nos abrigos municipais, né? E aí lá, depois ele está explicando por que eles querem isso, né? Mesmo a meio, né? Eles preferem devido às inadequações às regras dos albergues. Né? Então, essa C seria a correta. Vamos ver a letra D. Por que essa não pode ser? Destacar a gravidade da situação dos que não têm onde morar? Dos abrigos? Né? Dos desabrigados? Não, né? Não tá querendo mostrar isso. Lá no início fala, pessoas que preferem. Então, foi explicado isso. A letra E. Demonstrar a necessidade urgente de melhora dos abrigos municipais? Por que não pode ser essa? Oi? Porque ali ele não está falando das necessidades que as pessoas têm de morar nos abrigos. Ela está mostrando por que eles não querem. Isso. Porque no texto também se é de compreensão e não aparece nenhum momento a palavra necessidade de urgência, né? E quando aparece a palavra necessidade, né? Aparece que
Isso seria uma sugestão. E no texto ele sugere alguma coisa? Não, ele não está sugerindo nada, né? A letra correta seria a letra C. Todo mundo está acertando? Sim. Agora, Sim. podemos Sim. ir Eu à acertei a primeira e a segunda. Isso, parabéns. É o Igor, né? Sim, sou eu. Isso, parabéns, Igor. Mais alguém acertou as duas? Sim. Sim. Parabéns, Eu então, também. pode participar, tá bom? Terceira. Para a terceira questão, diz assim, no primeiro parágrafo, vocês têm a questão no caderno, acompanhem lá. No primeiro parágrafo do texto, há 2 períodos. Em relação ao primeiro, o segundo período desempenha o seguinte papel. Então, vejamos lá. Alguém está lembrado o que quer dizer um período? O que é um período? Acho que vocês não estão lembrados, mas eu vou alertar. Período é toda aquela frase que começa com uma letra maiúscula e vai até o primeiro ponto, certo? E no primeiro parágrafo, vocês estão vendo que nós temos 2 períodos? Parágrafo, vocês sabem o que é, né? Aquele recuo que tem da margem. Então, no primeiro, nós temos 2 períodos. Tá? A primeira começa em: há pessoas que preferem enfrentar as gélidas noites paulistanas na rua a buscar acolhimento nos abrigos municipais. Segundo período, as razões para tal atitude, mesmo a meio a uma onda de frio que assola São Paulo, são várias. De inadequação às regras dos albergues, a condições supostamente insalubres de alguns desses locais. Esse é o segundo período. Então, não preciso ler o restante do texto. Por quê? Porque no enunciado está falando sobre o primeiro parágrafo. E no primeiro parágrafo do texto, há 2 períodos. Ele está deixando bem claro. Aí ele quer saber, em relação ao primeiro, o segundo período desempenha o seguinte papel. Vamos lá. Justificar a preferência de alguns moradores de rua? O que vocês acham? O papel do segundo período é justificar a preferência de alguns moradores de rua? Sim. Não. Peraí, calma. Eu acho que não. Sim. Eu acho que sim. Vejam lá, o segundo parágrafo diz assim, ó. Eu acho que não. As razões para tal atitude. Que atitude é? Deles preferirem enfrentar as gélidas noites paulistanas, não é isso? Então, ele estaria justificando a preferência de alguns moradores de rua? Não. Sim ou não? Sim. Sim. Ele está justificando. Ele está explicando o porquê de algumas pessoas preferirem enfrentar as gélidas noites de São Paulo. Certo? Sim. Só o Igor Sim. acertou? Sim. Mais alguém? É que eu não estou vendo vocês, tá? Então, vocês precisam falar para mim. Vamos ver a letra B. Repetir as más condições climáticas no momento da elaboração do texto? Alguém marcou a letra Não. B? Não. 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 Não, né? Não pode Não. repetir. Ele está repetindo? Não. 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 Então, pela palavra repetir, já podemos dizer que não, porque ele não está repetindo o que está escrito no primeiro parágrafo, no primeiro período, certo? Então, já podemos descartar essa letra B. A letra C. Enumerar os problemas dos abrigos municipais de São Paulo? Ele Não. está enumerando alguma coisa? Não. Não. Não.
Não. Vocês lembram o que é enumerar? Alguém lembra? Enumerar, por exemplo, você faz uma lista de compra para ir ao mercado, aí você diz lá, arroz, alface, laranja, pera, repolho. Você está enumerando, não está? Sim. Você está citando várias coisas, então você está enumerando. Aqui, nesse segundo período do primeiro parágrafo, tem uma enumeração? Não. Então, podemos descartar a letra C também. A letra D. Destacar os motivos de os abrigos serem recusados por um morador de rua? Não. Não. Ele não está, tá? Não está destacando isso. Então, também não posso marcar a letra D. A letra E. No segundo período do primeiro parágrafo, ele quer criticar as preferências de algumas pessoas por continuarem nas ruas? Não. Não. Não está dando crítica, tá? Letra A. Letra A. Ele está justificando a preferência de alguns moradores de rua, tá? Letra A é a correta. Alguma dúvida, a gente pode perguntar. Alguém está com alguma dúvida? Não. Não. Então, vamos lá para a questão 4. Antes de eu pôr a questão 4, eu quero que vocês acompanhem a leitura no caderno de vocês, tá? Tá. Lá diz assim: o texto aborda um problema sem identificar os seus personagens e sem especificar o conteúdo de vários termos. Tá? Agora está pedindo para você assinalar a opção que representa o termo que, ao contrário dos demais, mostra um valor específico, certo? Nós temos assim, o específico e o genérico. O específico está dizendo exatamente o quê? E o genérico é de uma forma ampla, certo? Então, vamos ver. Vou passar a questão 4 ali, tá? Eu li. Aí lá diz, alguém marcou a letra A? Não. Pessoas? Não. Ninguém? Não. Não. Só se eu lembrar para vocês assim, lá no texto diz assim, há pessoas que preferem. E está pedindo para você assinalar a opção que representa o termo que, ao contrário dos demais, mostra valor específico. E no início diz assim, o texto aborda um problema sem identificar os seus personagens e sem especificar o conteúdo de vários termos. Você vai assinalar a opção que representa o termo que, ao contrário dos demais, mostra valor específico. Então, letra A. Ele está especificando... Professora, não está dando para entender porque tem gente com o áudio ligado, está fazendo barulho. Então, desliguem os microfones e só ligam na hora de responder, tá bom? Vamos lá. Alguém marcou a letra A? Não. Não. Ótimo, porque pessoas, ele está num sentido amplo, ele não está no específico. Pessoas, que tipo de pessoas? Até está escrito lá, mas podem ser morador de rua, podem ser drogados, podem ser alguém que brigou na família. Então, não está especificando quais são as pessoas, certo? Então, não pode ser a letra A. Letra
As más condições, alguém marcou? Eu não estou ouvindo, gente. Não. Alguém marcou? Alguém? Sim, eu marquei. Ó, más condições Não. está no sentido específico ou genérico? Sentido genérico. Sentido genérico, porque quando eu falo más condições, eu posso estar falando de cama quebrada, chuveiro frio, forro sujo, não é isso? Então, tá no sentido genérico. E ali está pedindo, que mostra um valor específico, certo? Então, a letra B, acho que não, né? Letra C. Tratamento desrespeitoso? Está no sentido amplo ou no sentido específico? O que vocês acham? Vamos lá? Eu não marquei essa, não. Não? Ok, mais alguém Eu não? também não, professora. Eu não. Ok. Para Também vocês não. responderem, é só vocês clicarem, respondem, já desliga de novo o microfone, tá bom? Então, tratamento desrespeitoso também está no sentido genérico, porque ele não está explicando que sentido desrespeitoso. Foram gritos? Alguém bateu? Alguém xingou? Né? Está no sentido amplo, está no sentido genérico, então não está especificando nada. Então, não pode ser a letra C também. Tal atitude. Alguém marcou essa? Sim. 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 Por que vocês Sim. marcaram essa? Alguém explica rapidinho para mim? Por quê? Porque ela tem um valor específico da atitude. Exatamente. Porque ele diz, ó, tal atitude. Que atitude? Né? A atitude está especificado. Que lá, tal atitude, né? Qual é a atitude? De preferirem enfrentar as gélidas noites paulistanas. Então, ele está especificando qual é a atitude, certo? Então, quem marcou a letra D está de parabéns. A letra E, regra dos albergues. Albergues, desculpa. Tá? Não. Está falando alguma coisa, essas regras podem ser arrumar o quarto, dormir cedo, né? Cada um arrumar a sua cama, são regras. Aí está especificando qual é, e está dizendo regras, já está em sentido amplo. Regras é mais de uma, então não é específico, tá? Então a letra certa seria a letra D. Parabéns para quem acertou a letra D. Podemos ir para a letra 5, aliás, o número 5, desculpa, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, tá bom? Alguém está com alguma dúvida? Não. Não. Não? Nada? Não. Está facilitando dessa forma resolver as atividades? Sim. 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 E vocês Sim. estão gostando desse tipo de aula assim ou aquela gravada só? Assim é melhor. Assim é melhor. Eu prefiro a aula online. E aí você tem dúvida, você pode perguntar, você pode participar, né? Eu acredito que assim também seja melhor. E quem sabe na próxima eu tenha coragem de ficar na tela o tempo inteiro, né? Aí quem sabe a aula fica diferente. Mas eu prefiro ficar conversando com vocês. Tá bom? Vamos para a quinta questão? Sim. Vamos Sim. lá então. Problemas sociais urbanos. Antes de ler o texto, vamos ler o enunciado da quinta questão? Lá diz assim, ó.
pela leitura do primeiro período do texto, a segregação urbana tem como principal causa. Então, vejam lá. Primeiro período do texto. Então, já está deixando claro que eu nem vou precisar ler todo o texto. E eu vou ter que me adeter ao primeiro período. Certo? Vamos lá, então. Primeiro período diz o seguinte. Problemas sociais urbanos. Brasil Escola. Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise a promoção de políticas de controle ao crescimento desordenado das cidades. Tá? Então, vejamos lá. A segregação urbana tem como principal causa, tá? Lembrando que o enunciado sempre é um comando, tá? Seria a concentração de renda? Não. Não? Ali também tem a questão do amplo e do específico, tá? Então, vejam lá. O que traz o problema nas questões urbanas? Seria a concentração de renda? Sim. Sim, ou não? sim, Ali diz, a segregação urbana tem como principal causa. Principal, então, é uma específica, certo? Então, veja lá. Concentração de renda, porque ali diz assim, ó, dentre os problemas sociais urbanos, quando eu digo dentre, quer dizer tem mais de um, certo? Então, entre esses problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana, que é fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público, né? Então, ali está citando dois. O primeiro é concentração de renda. Vamos ver, depois a gente vê qual delas é a certa, tá? A letra B. A falta de planejamento público. O que vocês acham? E aí? Seria a não, primeira ou a segunda? Ó, vamos deixar no primeiro período fala sobre a concentração, tá? Entre os problemas, está citando que é a concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento, certo? Então, a letra A e a letra B, para quem fosse ler rapidamente, ia dizer, essas duas, mas eu só posso marcar uma, certo? Então, vamos para a terceira, depois a gente volta. A ausência de políticas urbanas, alguém marcou a letra C? Eu marquei. Marcou? Sim. Mas, qual é o seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz. No primeiro período, está falando sobre ausência de política urbana? Não, né? É. No enunciado está falando no primeiro período. Então, no primeiro período, nem está falando sobre a ausência de políticas urbanas. Então, não pode ser essa. Tá bom? Você entendeu? Aham. Tá. Eu estou esquecendo de passar adiante. Desculpa. Tá? A letra B. O crescimento desordenado das cidades? Seria isso? Eu acho que sim. Eu marquei a letra D, professora, eu acho que sim. A letra B? Sim.
Lembrando, ó, crescimento desordenado das cidades. Isso é um efeito do que foi falado anteriormente, tá? É essa ausência da política urbana, tá? É a ausência da política urbana que acontece esse crescimento desordenado nas cidades. Então, se não é a letra C, então a letra D também não pode ser. Certo? A letra A. Que a letra D seria... Só um pouquinho. A letra D é o resultado da ausência de políticas urbanas. E nós vimos que políticas urbanas não é. Certo? Porque lembra que eu falei no início dessa questão que eu tenho que também ver o específico e o amplo? Quando eu falo políticas urbanas, tá no amplo, não tá? Então, já cai fora. E também não cita isso no primeiro período. E o crescimento desordenado das cidades, também ele está relacionado, é o resultado dessa ausência. Então, também não é a letra D. A letra E. A falta de espaço nas grandes cidades. Alguém marcou a letra E? Não. Não. Não, porque essa questão, essa resposta aí seria uma extrapolação, porque nem fala em momento algum no texto todo sobre isso, tá? Então, nós estamos em dúvida entre a letra A e a letra B, porque a letra A e a letra B estão dentro do primeiro período. Agora, dá uma olhadinha na letra A e na letra B. Qual delas é específica e qual delas é ampla? O que vocês acham? Letra B específica? Qual é a letra, qual é a principal causa? A falta de O planejamento. Igor disse que é a letra A. Falta de planejamento? Vamos lá também, meninas, vamos participar? Eu acho que é a concentração de renda. Como? Eu acho que é a concentração de renda. Concentração de renda? Quando eu falo concentração de renda, está falando algo específico, não é isso? Porque se eu falo a falta de planejamento público, o planejamento pode ser o quê? Várias coisas. O asfalto, a má administração, certo? Então, tem várias coisas aí. Então, está no sentido amplo, porque essa falta de planejamento está em várias coisas. A má distribuição de renda, a má distribuição, a saúde, a educação, tudo está mal planejado. Então, ali eu tenho um sentido amplo. Então, a resposta certa, letra A. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma questão? Eu não. Não? Não. Vamos lá. Olha eu aí para vocês, ó. Quero que vocês se cuidem, tá?